1 Timóteo 4 diz assim, verso 1: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que já vivemos esses últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, alguns apostatarão da fé cristã, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A apostasia é profetizada como um fenômeno que ocorrerá, pessoas abandonando a verdadeira fé cristã. Pessoas que professaram essa fé a abandonarão. Isso é um fenômeno que ocorrerá poucos dias antes da segunda vinda de Cristo, poucos dias ou anos. E Jesus, de modo congruente com isso, convergente com isso, profetizou também em Lucas capítulo 18, verso 8, se você puder, abra aí. Apostasia é o abandono da fé. É o abandono da fé cristã, da fé bíblica, da fé verdadeira, tanto das verdades cristãs, fé como as verdades cristãs, e fé como confiança no Deus das Escrituras, confiança no Evangelho, confiança no Senhor Jesus Cristo. Então, a apostasia e o abandono da fé nesses dois sentidos, que são os sentidos específicos de fé nas Escrituras. Confiança em Deus, no Deus das Escrituras, no Evangelho, em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e confiança ou fé nas verdades, na revelação de Deus, no conjunto de doutrinas bíblicas cristãs. E é convergente com essa profecia do abandono, essa profecia da apostasia, que é o abandono da fé, que Jesus diz aqui em Lucas 18, verso 8, parte B. Lucas 18, 8, parte B. Jesus diz: Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será que ele vai encontrar pessoas com a fé bíblica, a fé que é obra do Espírito Santo? Ele está dizendo que essa fé iria se tornar, não muitas pessoas, no mínimo que ele está dizendo é isso, não muitas pessoas na terra teriam a fé bíblica, a fé verdadeira. Apostasia, falta de fé, a mesma coisa. Apostasia, abandono da fé bíblica. E aqui ele dizendo que poucas pessoas antes do dia da volta dele terão a fé bíblica. Eu quero que você esteja alerta para isso, você esteja atento quanto a isso. E essa é a razão que nós estamos pregando também, essa é uma razão também que estamos pregando esta série sobre a fé verdadeira, porque eu estou com uma percepção e uma preocupação de que a verdadeira fé não está se manifestando muito nos cristãos hoje que professam essa fé, professam ter essa fé. Não está havendo reações, atitudes, frutos de fé, da fé verdadeira naqueles que dizem ter essa fé. Então você esteja atento. Quando Jesus voltar, ele encontrará em mim a verdadeira fé. Com mais firmeza,
Isso mostrava que eles estavam vacilantes, eles estavam titubeando, eles estavam mostrando que a qualquer momento poderiam rejeitar Cristo. Então o autor diz: vocês precisam de mais firmeza. Por quê? Para que jamais nos desviemos. Então, apegar com mais firmeza para não se desviar, isso é perseverança. Ele está dizendo: vocês têm que se apegar a Cristo, às verdades das Escrituras, às promessas do Evangelho. Vocês têm que se apegar com mais firmeza, porque assim vocês não se desviarão. Ou seja, só isso vai garantir a perseverança de que vocês precisam na fé verdadeira. Capítulo 3 agora, verso 1, 7, 12 a 14. 3:1, vamos lá? Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerai atentamente. Ou seja, ele está dizendo: procurem conhecer profundamente a Cristo, concentrem a devida atenção nele. Isso é fundamental para a perseverança. Verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Não endureçais o vosso, se ouvirem a voz do Senhor, na palavra dele pregada, não endureça o seu coração. Verso 12. Juntos, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Está vendo? A incredulidade seria afastamento de Deus, seria deixar de perseverar na genuína fé. Verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quando uma pessoa se diz cristã, e ela permite o pecado endurecer seu coração contra as verdades, contra as promessas de Deus, aí ela está abandonando a perseverança, a verdadeira vida cristã, quando permite o seu coração ser endurecido pelo pecado. Verso 14: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Veja aqui, irmãos, temos aqui vários apelos do autor. Veja quais são esses apelos. Primeiro, ele diz: preste devida atenção a Cristo. Amém? Ele está dizendo, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você, não era para aqueles cristãos apenas, para mim e para você hoje. O Espírito Santo está dizendo: preste devida atenção a Jesus Cristo. Essa é a prioridade de todo cristão, a absoluta prioridade de um cristão. Preste toda devida atenção a Cristo. Conheça-o o máximo possível, em todos os sentidos. Segundo apelo: não resista à pregação da palavra. Você está ouvindo a palavra de Deus? Não endureça o coração, não resista à pregação que você está ouvindo. Terceiro apelo: combata a tendência do seu coração para a descrença. É isso que ele quer dizer quando ele diz: não haja em qualquer, tenha cuidado, para que não haja em você um coração perverso de incredulidade. O que é um coração perverso? É um coração cheio de incredulidade para com as verdades de Deus, as promessas de Deus, os mandamentos de Deus. E ele está dizendo então: combata a tendência do seu coração corrupto para a descrença. E o quarto apelo: faça exortação aos seus irmãos e receba
exortação deles. Faça exortação e receba exortação dos irmãos. Desse modo, a sua fé será perseverante e, portanto, será verdadeira. Verdadeira. A incredulidade e a dureza de coração devem ser neutralizadas pela firme confiança em Cristo. Capítulo 4. Quatro, 1, 11 e 14. Capítulo 4, 1, 11 e 14. Vamos ler juntos o verso 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então, ele está dizendo nesse verso, cuidado, tema a sua queda, tema abandonar a fé cristã. Você corre esse risco. Tema isso, tenha medo disso. E agora, nem deixe parecer que você tem falhado. Ou seja, que você está indo na direção da apostasia, de ser um falso cristão, seja continuando dentro da igreja ou abandonando, abandonando oficialmente o cristianismo. Nem pareça que você está caindo, que você está sendo um falso cristão. Verso 11 agora. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, ninguém desista da fé que um dia abraçou. Não desista, não abandone. Segundo o mesmo exemplo de desobediência dos israelitas, lá no deserto, na velha aliança. 14, leia comigo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, um cristão verdadeiro, ele tem que ter firmeza na sua confissão de Cristo. E naquela época, irmãos, confessar a Cristo com a boca, significava que a pessoa era cristã verdadeira, porque confessar a Cristo era muitas vezes significava morte, prisão, tortura, perda dos bens, e significava também morte por Cristo, confessar a Cristo. Hoje é fácil confessar e não ser nada. Mas a confissão ela é essencial. Só que o que vai mostrar que a sua confissão é autêntica? A sua perseverança na verdade, na vontade de Deus e na santidade cristã e na igreja verdadeira. A confissão é fundamental, mas você tem que mostrar isso pela perseverança na verdade, na vontade de Deus, na santidade cristã e na igreja bíblica. Então ele está dizendo aqui, é preciso medo de cair, presta atenção, é preciso medo de cair, de desistir da fé autêntica, e é preciso esforço constante do cristão, para que a confissão de Cristo não seja substituída pela desobediência, que é a queda espiritual ou apostasia. Aqui nessa carta, desobediência significa queda espiritual, abandono de Cristo. Próxima exortação, capítulo 6, 11 e 12. Vamos lá? Capítulo 6 de Hebreus, versos 11 e 12. Acompanhe, se você quiser ler comigo, pode ler, se não, pelo menos acompanhe a leitura na sua Bíblia. Hebreus 6, 11 e 12. Juntos? Desejamos, porém, continue cada um de vós, continue, olha aí bem, perseverança, continue, cada um de vós, mostrando a
até o fim, até o dia que você morrer, que você der o último suspiro, né? Continue até o fim, mostrando a mesma diligência. Atente para essa palavra, diligência, para a plena certeza da esperança. Para você ter absoluta certeza que você tem a esperança cristã, que ela é sua, é preciso haver diligência, é preciso continuar até o fim. Verso 12: para que não vos torneis indolentes. O contrário de diligência é o quê? Indolência, preguiça, descuido espiritual, relaxo espiritual. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, ou seja, a paciência persistente, longanimidade aqui também é perseverança, é a paciência persistente, herdam as promessas. Então, irmãos, qual é o aviso aqui? O aviso para nós é que a preguiça e a negligência espirituais nunca estão juntas com a fé e a paciência cristãs. Então, lembre disso. A preguiça espiritual, preguiça de orar, de ler a Bíblia, de vir à igreja, de servir o Senhor, de buscar a Deus, essa preguiça, essa negligência quanto aos compromissos cristãos, aos chamados de Cristo, essa negligência e essa preguiça espirituais nunca estão juntas com a fé e a paciência cristãs. Então, ou nós temos fé e paciência cristã, perseverança na espiritualidade genuína, ou nós temos preguiça e negligência. Não é possível você ser cristão com as duas coisas no seu coração, na sua vida. Próxima exortação, capítulo 10, 23 a 25, 35 a 36. Capítulo 10, 23 a 25. Diz assim, 23, guardemos o quê? Firme a confissão da esperança, sem vacilar, é o que ele estava fazendo. Eles não estavam guardando firme, eles estavam vacilando. O autor diz: pare de vacilar, sejam firmes, pois quem fez a promessa é fiel, ele é fiel, ele não vai decepcionar, ele não vai frustrar você. As outras religiões, os outros salvadores frustram, Cristo não, ele é fiel. Verso 24, consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Agora os versos 35 a 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, grande recompensa. Ele diz, ele é fiel, vocês têm que continuar, porque o Senhor de vocês, Jesus Cristo, é fiel. E agora ele se diz, vocês têm que continuar, porque a confiança de vocês tem grande recompensa de Deus, maravilhosa premiação de Deus. Ninguém jamais na história da humanidade recebeu um prêmio tão glorioso e grandioso e precioso como o cristão tem guardado para ele na eternidade, que a Bíblia chama de galardão. Verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Era exatamente o que eles mostravam não estar tendo. Perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha aqui, Deus tem muitas promessas para nós, mas nós temos que ter perseverança, para usufruirmos estas promessas, finalmente. Então, queridos, veja a lista de apelos para nós
nessa passagem que lemos? Veja a lista: firmeza na confissão, constância aos cultos da igreja, cuidado aos irmãos, amor e boas obras, admoestações mútuas. Isso é perseverança e fé genuína. Isso é perseverança. Isso é fé genuína. Firmeza na confissão, constância aos cultos, cuidado aos irmãos, amor e boas obras, admoestações uns aos outros. Isso é perseverança. Isso é fé genuína. Próxima exortação. Capítulo 12, verso 1 e 2, parte A. Hebreus 12, 1 e 2. Vamos lá? Quem puder pode ler. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele fala dos heróis da fé, essa nuvem de testemunhas, são os heróis da fé relacionados por ele no capítulo 11, ele então diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Para perseverar, você tem que largar os obstáculos, você tem que desistir, lança fora os obstáculos. Então ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2, olhando para quem? Firmemente, novamente a palavra firmeza, firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Irmãos, aqui estão duas condições para corrermos a carreira da fé vitoriosamente. Primeiro, deixar de lado os pesos e pecados que estão no nosso coração, na nossa vida. Primeira condição para correr vitoriosamente, com sucesso, a carreira da fé cristã: deixar de lado os pesos e os pecados. Segundo, ter Cristo como nosso modelo, nosso foco, nossa motivação, inspiração e propósito. Somente assim se corre vitoriosamente a carreira da vida cristã. Deixa os pesos, larga os pecados e tenha Cristo como seu foco. Tenha Cristo como seu modelo, sua motivação, sua inspiração e seu propósito. Capítulo 12. Ainda 12 e 13 agora. 12, 12 e 13. Na NTLH está assim: portanto, levante as suas mãos cansadas e fortaleça os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. O que é que isso significa? Simplesmente ele está dizendo para mim e para você: tomem providências para que vocês não fiquem mais fracos, para que vocês fiquem mais fortes na vida cristã e não mais fracos. Ele está dizendo: vocês estão fracos, vocês estão trópicos, vocês estão mancando espiritualmente. Então ele diz: tomem providências, se fortaleçam, para que usem todos os meios possíveis, para que vocês fiquem mais fortes e não mais fracos espiritualmente. Outra exortação ainda no capítulo 12, verso 25. Vê ler comigo 25. Segunda vez que ele diz: tende cuidado. Vamos lá? Tende cuidado, não recuseis ao que fala, ao Senhor, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Irmãos, o que ele está dizendo aqui? Ele está lembrando que os israelitas da velha aliança acabaram mal. Por que eles acabaram mal? A maioria deles. Porque eles não ouviram quem lhes falava, quem lhes admoestava
sobre a terra, que era Moisés. Será então que nós ficaremos bem, deixando de ouvir quem veio do céu, que é Cristo e o Espírito Santo? Está dizendo, olha, se eles acabaram mal, os israelitas, né? Por não ouvirem a quem os advertia sobre a terra, que era Moisés, advertia da parte de Deus, mas estava sobre a terra, era homem igual a nós. Se eles acabaram mal por não ouvir Moisés, será que nós vamos ficar bem? Deixando de ouvir quem veio do céu, que é o próprio Cristo e o Espírito Santo? E a última exortação, as últimas exortações de Hebreus, no capítulo 13, exortações à perseverança, 13:1, 7, 8, 12 e 13. 13:1, seja constante o amor fraternal. Novamente, a perseverança, na forma da palavra constância. Seja constante o amor fraternal. 7, agora, ele vai falar que a nossa perseverança tem que ter alguns paradigmas, ou seja, alguns referenciais humanos. Primeiro, os líderes deles no passado, no início da vida cristã deles. Verso 7. Vamos lá? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha bem, ele está dizendo, olha, vocês tiveram líderes espirituais, pastores verdadeiros, fiéis, que vos pregaram a palavra de Deus, e vocês sabem que eles tiveram, o fim da vida deles foi um fim glorioso, um fim vitorioso, cheio de honra, de glória, em Cristo. Vocês precisam imitar esses pastores de vocês. Imitem a fé que eles tiveram. É só assim que se persevera em Cristo. Leia, por exemplo, você pode ler muitas biografias de grandes homens e mulheres de Deus, e isso vai te fortalecer para você permanecer firme na genuína fé cristã, na verdadeira vida cristã. E olhem os homens de Deus que estão à sua volta hoje. Imitem-os. Verso 8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não há motivo. Cristo não mudou. Porque ele está falando, vocês estão querendo abandonar Cristo. Ele não mudou, ele é o mesmo. É o mesmo Senhor, o mesmo Rei dos Reis, o mesmo Salvador, único e eficaz e fiel. Permaneçam nele, não mudem, porque ele não mudou. Versículo 12, juntos. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, ou seja, fora da cidade de Jerusalém. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Irmãos, a essência dessa exortação aqui é, ao invés de desistirmos de Cristo, imitemos a Cristo. É isso que ele está dizendo. Ao invés de você desistir de Cristo, imite a Cristo. Então, tendo visto as exortações à perseverança, que essas exortações sendo obedecidas, sendo seguidas, é a única forma de revelarmos a genuína fé cristã e de alcançarmos o alvo do cristianismo, que é a glória de Deus e a nossa própria glória nele. Segundo ponto. Vamos falar juntos? Como os crentes hebreus revelavam incredulidade e falta de perseverança. Agora é muito fundamental você ter mais atenção ainda.
como os crentes hebreus revelavam incredulidade e falta de... Então, eles são convocados, conclamados a perseverarem. São exortados a isso. Mas de que maneiras o autor via, percebia, sabia que eles estavam vacilando, que eles estavam revelando falta de perseverança cristã, falta de verdadeira fé? Como? Note, querido, que os pontos a seguir vão descrever a maioria da igreja de hoje. Primeiro, como é que eles não estavam perseverando? Juntos, eles davam sinais de instabilidade, vacilação e hesitação espiritual. Sabe quando a pessoa, você vê que ela não está apegada a Cristo, né? Ela não está apegada. Você vê que ela não ora, nunca aprende a orar, ela não estuda as Escrituras, ela não tem o hábito de ler. Você vê que ela não está crescendo no conhecimento da Bíblia. Você vê que ela não está avançando no caráter de Cristo. Enfim. E por outro lado, você vê que ela está envolvida com certas coisas carnais, mundanas, sabe? Não é o que se observa, evidentemente, na igreja de hoje, em muitos que professam Cristo. Eles davam sinais de instabilidade, de vacilação, de hesitação espiritual. Capítulo 2, verso 1. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, querido, examine a si mesmo. Você está firme espiritualmente ou você está vacilando espiritualmente? Perseverança cristã significa solidez espiritual. Segundo, como um cristão mostra que ele não está perseverando, que a incredulidade está predominando na vida dele, no coração dele. Segundo, vamos falar juntos? Eles davam sinais de apatia e desinteresse quanto a ouvir e aprender a palavra de Deus. Eles eram assim, apáticos, sabe? Eles eram negligentes. Eles demonstravam um desinteresse de ouvir e de aprender a palavra de Deus. Irmãos, isso está escancarado na igreja de hoje, só não vê quem não quer. Muitos crentes hoje têm um culto na semana e eles esperam que a pregação seja de uns 15 ou 20 minutos no máximo. E isso é o mínimo que se observa. Olha o capítulo 5, verso 11. 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Vos tendes tornados tardios em ouvir. Temos muitas coisas que dizer a vocês, ele está dizendo, que ensiná-los, mas é difícil explicar essas coisas, porque vocês se têm tornado tardios em ouvir. Veja, irmãos, essa última parte, em 4 outras versões, NAA, vocês ficaram com preguiça de ouvir, de aprender a palavra de Deus. NVI, vocês se tornaram lentos para aprender. NVT, vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. É assim que o cristão é incrédulo, é assim que ele não está perseverando. Porque primeiro, ele não tem disposição de aprender a Bíblia. E segundo, ele ouve, mas
não faz diferença na vida dele o que ele ouve, ele continua na mesma carnalidade, mesmo mundanismo, mesma vacilação espiritual. NTLH diz assim: porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. É difícil. Então eu peço que você lembre disso. Perseverança cristã é progredir, querido. É progredir no interesse, na disposição, na habilidade de aprender as Escrituras. Perseverança cristã, primeiro, é existir em nós desejo, anseio, vontade de aprender a palavra de Deus. Tem que haver em nós desejo, anseio, vontade de estudar, de ouvir, de aprender a Bíblia. E é também progredir no interesse e na habilidade de aprendê-la. Senão a incredulidade está prevalecendo em nós, se não for assim. Terceiro, eles apresentavam atraso, falta do desenvolvimento normal no conhecimento bíblico. É óbvio, né? Se eles não tinham interesse, disposição, desejo de aprender, claro que eles estavam atrasados no conhecimento bíblico. Capítulo 5, 12. Parte A, 12a. Leia comigo. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Veja essa parte aqui na NVT. Traduz o sentido exato. A NVT. A esta altura, ou seja, considerando o tempo de cristãos que vocês têm, vocês já deveriam ensinar outras pessoas. Deveriam ter capacidade de ensinar a Bíblia a outras pessoas. E, no entanto, vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ele está querendo dizer, depois de tanto tempo de crentes ou de cristãos, vocês estão precisando voltar para a classe de catecúmenos. Estão precisando voltar para o pré-discipulado, para a classe de novos membros. Porque vocês não aprenderam a Bíblia. Não aprenderam os conceitos básicos, quanto mais os mais avançados. Então, lembre, querido, perseverança bíblica significa que você está passando de aprendiz da Bíblia a professor da Bíblia. Aprendizes nós sempre seremos, mas é preciso que a gente deixe de ser apenas aprendiz, com o passar do decorrer do tempo da nossa vida cristã, é preciso que a gente deixe de ser apenas aprendiz e se torne também professor das Escrituras, pelo menos no nível básico. Precisamos ter pelo menos a capacidade de ensinar a Bíblia aos nossos filhos, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos. É preciso que com o tempo você consiga ensinar a Bíblia a alguém. E a quem um cristão precisa, antes de tudo, ter capacidade, habilidade de ensinar corretamente a Bíblia? Aos seus filhos. Aos seus filhos. Ou, no caso de quem tem pais não cristãos, capacidade de ensinar para os pais. Capacidade de ensinar a Bíblia para os vizinhos, para os parentes, para os amigos, para algum novo convertido. Se isso não acontece, irmãos, nós estamos sendo incrédulos, nós não estamos perseverando na fé, porque não estamos crescendo no conhecimento das Escrituras e na habilidade de ensiná-la, pelo menos no nível básico. Quarto, fale comigo. Eles demonstravam paralisia, falta de crescimento na
maturidade espiritual, isso é evidente. Se não tem desejo, não tem disposição, não tem interesse de aprender as Escrituras, então não vai conseguir, com o tempo, a capacidade de ensiná-la. E se isso não acontece, a maturidade espiritual não vai acontecer. A pessoa não vai amadurecer, crescer no caráter de Cristo. E é isso que estava acontecendo com eles, uma paralisia. Com o tempo não se percebia neles maturidade espiritual. Capítulo 5, 12b e 13, olha aí, 5, 12b e 13. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite espiritual é inexperiente na palavra da justiça, porque ainda é criança espiritual. Irmãos, perseverança cristã significa que depois de alguns anos de cristão, alguns anos de crente, o cristão pode suportar ensinamentos profundos e desafios poderosos. Quando você não tem maturidade espiritual, o que acontece? Você não suporta certos ensinamentos bíblicos, você fica escandalizado. Você fica para desistir da fé quando alguém te ensina uma coisa assim, como, por exemplo, expiação limitada. Tem crentes que eles ficam absolutamente escandalizados, incrédulos com a doutrina da predestinação. Por quê? Eles não cresceram no conhecimento das Escrituras, no conhecimento bíblico. E, consequentemente, eles não cresceram na maturidade espiritual. Tem alguns que não vão suportar certas doutrinas, não suportarão, eles desistirão, eles apostatarão da fé, se lhes ensinar certas doutrinas. E eles não podem suportar desafios poderosos, tribulações fortes. Eles desistem da fé, ou eles caem no pecado. Então, perseverança significa que depois de alguns anos de cristão, esse cristão pode suportar ensinamentos profundos e desafios poderosos na sua vida. Quinto lugar, como eles revelavam, e os crentes de hoje revelam falta de fé e de perseverança cristã. Vamos falar juntos? Eles revelavam inércia, falta de progresso na sabedoria cristã. É um dominó, como é que é? É um efeito dominó. Não tem disposição, não tem interesse de aprender, não vai ter, evidentemente, conhecimento bíblico, não vai ter maturidade espiritual, e logo não vai ter sabedoria cristã. Ou seja, eles eram incapazes de fazer escolhas corretas entre o bem e o mal, o certo e o errado. Eles não sabiam, não tinha discernimento. A hora de escolher o certo, escolhi o errado, escolher o bem, escolhi o mal. Porque a mente não tinha entendimento. Porque não tinha sabedoria das Escrituras na mente e no coração. Olha o verso 5, capítulo 5, 14, vamos lá? Mas o alimento sólido é para os adultos espirituais, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Querido, tem crente velho, presta atenção, tem crente velho que só sabe se uma coisa é certa ou não, se a Bíblia falar claramente. Por exemplo, só sabe se uma roupa é indecente ou conveniente para o cristão, se alguém disser, se outra pessoa disser. Ele não sabe discernir nem o que é uma roupa decente ou indecente.
Ele não sabe discernir que programa de televisão é saudável, que ele pode assistir com a família, ou que ele deve jogar fora, que não deve entrar na sua casa aquele programa de televisão. Ele não sabe discernir como se ele está pecando ou não no uso da sua internet, no tempo que usa a internet, naquilo que vê. Ele não sabe discernir, ele simplesmente fica ali, sendo levado pela carne, pelo diabo, pelo mundo. Ele não sabe discernir o certo e errado, porque ele não tem sabedoria cristã, não tem maturidade espiritual. Perseverança, querido, significa que depois de um tempo de cristianismo, a pessoa sabe discernir a vontade de Deus sobre coisas das quais a Bíblia não fala diretamente. Depois de algum tempo ela sabe discernir. Eu não sei qual a vontade de Deus sobre isso. Qual a vontade de Deus? Depois de algum tempo, o cristão bíblico verdadeiro, que está perseverando, ele sabe discernir o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal, o que é verdadeiro, o que é falso, mesmo que a Bíblia não fale diretamente sobre isso. Porque pelo conhecimento bíblico, pela maturidade espiritual, ele obteve o quê? Sabedoria bíblica. Sabedoria do Espírito Santo. Sexto ponto. Alguns deles tinham se tornado desigrejados. Tinham se tornado como? Desigrejados. Ou seja, eles haviam abandonado os cultos e a comunhão com a igreja. Veja o capítulo 10, verso 25. Vamos lá? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Irmãos, perseverança cristã significa compromisso com a comunhão, o serviço e a adoração a Deus numa igreja local. Tem gente que pensa que, não, eu sou cristão sim, Jesus é meu Senhor, é meu Salvador, eu estou indo para o céu, eu sou salvo. Só que ele não quer compromisso com a igreja local, ele não ama a igreja, ele não tem alegria em estar na igreja, ele não quer comunhão com os irmãos, ele não quer servir os irmãos na igreja. Isso é loucura. Se você está nessa ideia, nesse pensamento, desista, porque você está sendo enganado, iludido por Satanás e pela sua carne. Só está perseverando na fé cristã a pessoa que tem comunhão, que está em comunhão, serviço e adoração a Deus numa igreja local. E 7 e último, vamos lá. Eles não se conformavam com a disciplina de Deus, não se conformavam com sofrer por Cristo, não se conformavam com a disciplina de Deus. Muitas vezes, as nossas aflições são uma manifestação de disciplina de Deus. Ninguém pode dizer que alguém está sofrendo porque está sendo disciplinado pelo Senhor. Ninguém pode dizer isso. Mas, às vezes, é esse o caso. Hebreus 12, 5. Vamos ler junto, 12, 5. E estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Irmãos, perseverança cristã significa não desanimar diante das aflições que Deus manda ou permite para nos conformar à imagem de Cristo. Se você é cristão, você aceita a disciplina de Deus.
Você aceita a aflição, a dor, o sofrimento com gratidão, com esperança, com fé, com obediência a Deus. Você não desiste de servir, de buscar, de agradar a Deus por causa das suas aflições. Isso é perseverança cristã. É não desanimar, mas pelo contrário, ficar mais forte, mais animado, mais apegado a Cristo, por causa e através das aflições que Deus manda ou permite para nos conformar à imagem de Jesus Cristo, para nos corrigir espiritualmente muitas vezes. Ele manda as aflições, Ele as permite para a nossa correção espiritual. Porque Ele é nosso Pai, se Ele é Pai, Ele corrige os seus filhos. E quem não aceita disciplina, diz aqui o autor no prosseguimento do texto, quem não aceita a disciplina de Deus, não é filho de Deus. Veja então, irmãos, o que nós aprendemos aqui. A fé é perseverante. Não esqueça disso. Vamos falar juntos? A fé é perseverante. E segundo, a perseverança é intensamente prática e ativa. Todos? A perseverança é intensamente prática e ativa. Nas atividades cristãs, nos deveres cristãos, na comunhão com os irmãos, no louvor a Deus, na adoração, no estudo das Escrituras, na oração. A perseverança cristã é intensamente prática e ativa, e só isso revela que a nossa fé é verdadeira. Então, meus irmãos, concluindo, prestem bem atenção. Notem que os crentes hebreus ainda não tinham apostatado. Amém? Ele está escrevendo a carta exatamente por isso. Eles ainda não tinham apostatado, mas eles estavam no caminho da apostasia. Essa é a razão que a carta foi escrita. Agora, como isso está acontecendo na igreja evangélica de hoje? Presta atenção, nós já vimos como está acontecendo nesses 7 tópicos aí, mas vamos ser mais específicos aqui. Como essa apostasia está acontecendo nas igrejas evangélicas de hoje? Veja algumas características de crentes evangélicos que estão a caminho da apostasia ou já apostataram. Verifique se eu vou falar de você agora. Eles, os crentes que estão no caminho da apostasia, ou que já apostataram, que já abandonaram a fé cristã, eles se recusam a ter compromisso com a igreja local, ou não deixam de ser membros de uma igreja, mas não trabalham nela e por ela. Muitos deles são crentes de domingo à noite. Eles vêm no culto de domingo à noite. Muitos deles sabem o que faz na igreja? Só entrega o dízimo, oferta. Outros nem isso. Marcas de pessoas que estão apostatando. Provavelmente. E mais, o crescimento espiritual não é a maior preocupação deles, nem está entre as suas preocupações crescer espiritualmente. Eles são focados nas coisas dessa terra e não nas coisas do alto. Não se interessam por Colossenses 3, 1 a 4, né? Buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, porque Cristo está no alto, e lá está a vossa vida. Isso não atrai o coração deles, isso não motiva o coração deles. Os crentes que estão apostatando ou já apostataram, são focados nas coisas dessa terra, e não nas coisas do alto. Eles têm Bíblia, mas não a estudam. Eles não têm o hábito da oração, não têm o hábito
Eu não consigo entender como que uma pessoa pode ser regenerada, pode ter o Espírito Santo, não ter necessidade de orar, não se interessar por oração e não aprender a orar. Eu não entendo, irmãos. Não, é impossível, é incompatível. Orar é difícil? Claro que é, extremamente difícil. Mas cristão verdadeiro, ora, mesmo que a dificuldade seja a pior de todas, ele ora. Ele sempre tem um motivo para faltar aos cultos. Constantemente faltam. Eles só ouvem pregações quando estão nos cultos. Tem muitas pregações maravilhosas disponíveis aí. Mas eles só ouvem pregação quando está no culto. Mas eles ouvem outras coisas. Muitas outras coisas lá, ó, no dedinho. Eles não têm culto no lar. E não discipulam seus filhos. Não discipulam seus filhos. Eles pensam que é a igreja, né, que vai fazer isso. Vai evangelizar e santificar seus filhos. Eles conhecem, mas não praticam os princípios bíblicos para o casamento. Sabem o que é ser marido bíblico, o que é ser esposa bíblica, mas não praticam. Quando ficam numa experiência desconfortável, eles escapam através do pecado. Eles não se importam com teologia bíblica e sólida. Eles não se submetem a líderes espirituais bíblicos. Aliás, Hebreus 13:18 fala disso. Era um problema daqueles crentes. Eles não queriam se submeter às autoridades espirituais verdadeiras. E essa lista podia ser muito acrescentada, irmãos. Eu espero que você entenda, querido, isso aqui que eu acabei de descrever, isso é o caminho da apostasia. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Como, queridos? Como nós estamos vivendo? Agora ouça. Qual é a solução para a apostasia? Qual a solução para a apostasia? Como ter uma fé bíblica e perseverante? Uma fé que cresce, que se fortalece, que amadurece e que é mais que vencedora. Qual a solução para a apostasia? Como ter uma fé bíblica e perseverante? Nessa carta, o autor nos dá duas regras básicas. Ele diz, primeiro, se você tem sido, pare de ser um cristão superficial. Pare de ser um cristão superficial. Pare de ser um cristão sem oração, sem estudo das Escrituras, que falta muito aos cultos. Qualquer coisa é motivo para você faltar na igreja. Pare de ser um cristão que não desenvolve nenhum ministério, ou não se interessa por isso, pelo menos. Pare de ser um cristão que não lê livros bíblicos, livros reformados. Pare de ser um cristão focado nas coisas deste mundo. Ser um cristão focado nas coisas dessa terra. Encha o seu lar de Cristo, encha o seu lar da palavra de Deus. Estude a Bíblia com a sua esposa, estude a Bíblia com seus filhos. Discipule seus filhos na palavra de Deus. Encha a sua casa de hinos e cânticos espirituais, e assim também os seus lábios e o seu coração. Tire do seu coração, tire da sua vida coisas carnais, coisas mundanas, coisas malignas. Pare de desperdiçar tempo.
e desperdiçar tempo com a internet, e principalmente com coisas que te contaminam sua mente e seu coração. Essa é a primeira regra básica. Pare de ser um cristão superficial. Combata a sua incredulidade. Combata. Busque a Deus para crer mais nele, para confiar mais nele, para depender mais dele, para ter mais esperança nele. Estude muito as Escrituras. E segundo, conheça Jesus Cristo. Conheça Jesus Cristo. Pare de algumas coisas e conheça Jesus Cristo. E encha dele a sua mente, o seu coração e a sua vida diária. Encha de Cristo a sua mente, encha de Cristo o seu coração e a sua vida diária. Essa é a solução oferecida pelo autor aos Hebreus. Olha aí o capítulo 12. Vamos ler os versos 1 a 3. Depois vamos orar. Hebreus 12, 1b a 3. Como um cristão deve viver? Qual deve ser o foco do seu coração? O foco da sua vida? Qual deve ser a sua ocupação primária, fundamental, constante, permanente? Qual deve ser a paixão e a ocupação fundamental de um cristão verdadeiro? Está aí. Hebreus 12, 1b a 3, vamos lá, todos juntos, bem forte, fique em pé para você ler comigo. Hebreus 12, 1b a 3, vamos lá? Leia bem forte. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como correr essa carreira? 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra de Deus, do trono de Deus. 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Você tem dificuldade com o sofrimento, com a aflição, com a tribulação, isso te desanima espiritualmente? Ele está dizendo, olhe para Cristo, veja o que Ele fez, veja o que Ele foi. Olhe para o sofrimento dele, não tem comparação com o seu. Imite-o. Imite-o. Considere atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas, ou seja, desistindo da vida cristã e da fé cristã. Oremos. Pai Celeste, agradecemos a Tua palavra e suplicamos, Deus, que o Teu próprio Espírito Santo opere com graça e poder, misericórdia do Senhor em nossos corações. Que a Tua palavra nos vivifique, Pai. Tua palavra nos vivifique, nos desperte, nos quebrante, que pelo Teu Espírito o Senhor nos fortaleça, nos capacite, para termos uma fé verdadeira, uma fé perseverante, uma fé, Deus, que Te agrada e que nos faz mais que vencedores cada dia da nossa vida.